Olá, boa noite. Entenda o que é o direito sistêmico. O cliente chega lá no meu escritório com um problema que na verdade ele não é o problema, ele é só um sintoma de algo muito maior. Proposta de reforma tributária é encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado. Tudo aquilo que for simplificar, desburocratizar o sistema tributário, nós estaremos dessa forma dando melhores condições de competitividade aos nossos setores produtivos. E na série de entrevistas sobre o agosto dourado, consultora de amamentação fala das questões culturais que envolvem o ato. De que amamentar é algo natural, que é instintivo, que basta colocar o bebê no peito, né? Que no começo dói mesmo, que tem que aguentar. Você sabia que as constelações familiares podem ser usadas em processos judiciais? A presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Passo Fundo explica como funciona este atendimento. O direito sistêmico é a aplicação das constelações familiares criadas por Bert Hellinger ao direito. Eu vou contar uma história e talvez você se identifique. Uma vez eu atendi uma cliente que ela me disse assim: Carol, eu me divorciei e nesse divórcio a minha filha foi morar com o pai, uma criança de mais ou menos 8 anos, e eu quero a guarda dela só para mim. E aí eu perguntei, bom, mas quais os motivos para você querer a guarda dessa criança só para ti, sendo que ela está com o pai? Não, o pai dela ele é muito ruim, ele usa drogas, ele bate, ele é muito violento, é muito perigoso ela estar lá. Eu disse, olha, e você já faziam 2 meses que ela havia se separado. Olha, você já foi lá tentar pegar a sua filha? Não, nunca fui. Mas mãe, você não foi lá buscar sua filha? Se ele é tão perigoso assim, como que está? Não, eu nunca fui. Eu achei aquilo estranho e disse, como que eu vou falar para o juiz que você quer a guarda só para você, sendo que você não fez nenhum movimento para buscar a sua filha? E ela continuava insistindo naquilo. E eu fiquei pensando, será que o pai é tão ruim assim? O que acontece? Porque eu pensei, na minha cabeça eu pensei, bom, se o pai é tão ruim assim, a mãe ia dar um jeito de buscar essa criança, ia chamar a polícia. E aí, passou uns dias, ela veio de novo e me disse que queria a guarda dessa criança só pra ela. E eu perguntei, mas você foi lá buscar? Vamos dar um jeito, vamos tentar. Você tentou alguma vez ir lá buscar sua filha? Não, não tentei. Aí eu chamei ela para um atendimento sistêmico. E eu uso alguns bonecos. E eu pedi para ela posicionar o pai dela, a mãe dela, né, a voz da criança, ela, a filha e o pai da criança. Quando ela posicionou ela, minha cliente, junto ao pai, que seria o avô da criança, bem junto. E ela me disse assim, Carol, eu já entendi tudo. Eu também fui criada pelo meu pai. A gente vivia grudados, vivíamos juntos. E a minha filha está fazendo a mesma coisa, está lá grudada com o pai dela, está repetindo a história. E aí ela olhou para a mãe dela e viu quanto a mãe dela estava excluída na vida dela. E ela se emocionou e disse, meu Deus, eu também cresci afastada da minha mãe. Conversei com ela. E nesse dia ela me mandou várias mensagens. Ela havia saído do meu escritório e ido conversar com a mãe dela e pela primeira vez haviam falado que se amavam. O problema dela não era a guarda da filha, e sim tinha a ver o relacionamento dela com a mãe dela. Quando eu resolvo o meu relacionamento com a minha mãe, posso ser mãe da minha filha. E aí, passou uns dias, ela apareceu lá no meu escritório, adivinhe? Ela e a filha, tomando um sorvete, estavam juntas. E ela me disse assim, Carol, nem precisa mais da guarda só para mim, porque eu e a fulana, eu e a minha filha, já nos resolvemos. Aí ela vai ficar comigo 3 vezes na semana, um final de semana sim e um não. E aí ela conseguiu ter contato com a filha depois que ela mesma se resolveu com a mãe. O que eu quero dizer para vocês com essa história? Que nós repetimos comportamentos, repetimos padrões de forma inconsciente. Então o cliente chega lá no meu escritório com um problema que na verdade ele não é o problema, ele é só um sintoma de algo muito maior. Então eu vou contar para vocês as 3 leis sistêmicas. Então eu vou contar a lei do pertencimento, essa história do livro do T. Harv. Então havia o Stephen, ele ganhava muito dinheiro, mas ele sempre perdia esse dinheiro.
Porque ele cresceu ouvindo da mãe que pessoas que ganham dinheiro são gananciosas, são pessoas más. E ele usava o dinheiro o estritamente necessário para viver, e o restante ele sempre perdia, porque afinal, se ele tivesse tudo, ele seria uma pessoa gananciosa, uma pessoa má, como a mãe dizia. E aí ele não estava conformado com isso. Por que será que ele perdia o dinheiro? Por pertencimento. Entre ter muito dinheiro e ter a aprovação da mãe, as pessoas querem a aprovação da mãe, porque nós pertencemos ao sistema da nossa família. O ser humano procura o seu lugar nos sistemas ao que está inserido. E aí, como que ele resolveu isso? Ele identificou que ele perdia todo o dinheiro por essas crenças, pelo pertencimento à família. E como que ele ia ganhar mais dinheiro do que a mãe? Se ele ganhasse mais, ele não se sentia pertencer ao sistema da família. E aí, a mãe adorava a praia. Então ele comprou uma casa de praia para a mãe e a mãe começou a achar fantástico ter dinheiro. Ele quebrou essa crença. Isso é o pertencimento. Nós pertencemos ao grupo da igreja, da escola, dos amigos, do trabalho. E quando alguém é excluído, por exemplo, se eu faço algo diferente do meu sistema, eu quero sempre pertencer e faço as coisas inconscientemente para pertencer. A segunda lei que eu vou contar é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Havia um casal de namorados que o namorado estava muito bem financeiramente e a namorada queria muito fazer uma faculdade particular e ela não tinha dinheiro. Então o namorado disse: amor, pode fazer, eu pago para você, você não precisa se preocupar. Então a namorada começou a fazer faculdade e ela estava muito feliz. E quando ela foi fazendo a faculdade, ela tinha que estudar o dia inteiro, mas ela chegava na casa do namorado, ela passava as camisas dele, às vezes ela fazia uma janta, uma massagem, mas ela estava sempre cansada, estudando, e ela, uma hora, termina com ele. E ele vai lá para a terapeuta dele e diz assim: eu dei tudo para ela, eu fiz tudo por ela e ela terminou comigo. Você deu demais. Porque numa relação nós temos que ter equilíbrio. Então, quando eu dou demais, é como se eu dissesse para outra pessoa: você não é capaz de conseguir isso sozinho. É como se eu dissesse: eu sou grande e você é pequeno. E aí eu tiro a força da pessoa de conseguir isso sozinho. Então a namorada estava se sentindo pequena e ela terminou porque ele deu demais. E quando ela fazia a massagem, fazia pequenas coisas para ele, ela tentava equilibrar essa relação, mas ela não conseguiu e precisou sair dessa relação para ser grande novamente. A terceira lei é a lei da ordem ou hierarquia. É quem veio antes e quem veio depois. Quantas vezes você esteve no meio do seu pai e da sua mãe? Ou se sentiu pai e mãe dos seus pais? A sua vida não flui quando está assim, porque os pais vieram primeiro e você veio depois, você é pequeno. E muitas vezes você se comporta como pai dos seus pais. E quando eu faço isso, como que eu vou conseguir um relacionamento ou cuidar da minha própria vida? Numa empresa, há sempre aquele que veio primeiro. Se eu entro nessa empresa me sentindo maior sem respeitar quem veio primeiro, não dá certo. Então, se eu entro e vou assumir um cargo maior, eu devo entrar com muito respeito àqueles que vieram antes. Então, no direito sistêmico, com o uso desses conhecimentos, a gente recebe o cliente e ajuda o cliente a despertar a consciência que o problema dele tem origens muito mais profundas, origens inconscientes e tem a ver com as nossas lealdades familiares. Assim, com o cliente tomando consciência, ele é capaz de resolver os próprios conflitos, achar uma boa solução para o seu problema. E depois do intervalo, proposta de reforma tributária é encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é a acessibilidade e a diferença que isso faz na vida das pessoas. O Brasil tem avançado bastante para assegurar condições de equidade e direitos fundamentais às pessoas com deficiência. É isso que a ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos faz. Se em tempos comuns nossa ouvidoria trabalha sem parar, em meio a essa pandemia, ampliamos a central de atendimento. Criamos canais para que perceber, entender, navegar e interagir seja muito mais fácil.
Durante a pandemia, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos lançou aplicativo para celulares e site com acessibilidade, além de serviços como chat pelo Telegram e atendimento em Libras. Tudo para aumentar a acessibilidade de todos ao Disque 100 e ao Ligue 180. No Telegram, basta buscar por @Direitos Humanos Brasil Bot e você será atendido por uma pessoa da equipe da Central Única da Ouvidoria. Para atendimento em Libras, é só acessar o aplicativo Direitos Humanos Brasil ou os sites do Ministério ou da Ouvidoria. É todo mundo cuidando de todo mundo. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você, comprando frutas e verduras dos produtores da cidade, pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Será que questões culturais podem interferir na amamentação? Em nossa série de entrevistas sobre o Agosto Dourado, mês de conscientização da importância do aleitamento materno, conversamos com a consultora Camila Zibetti. Ela trouxe dados sobre o assunto e falou como é, na prática, o aprendizado de mãe e bebê. É difícil a gente ter uma mulher, né, que está gestante, que não manifeste o desejo de amamentar. E aí, esse desejo, né, quando é manifestado, a gente se depara com, culturalmente, muitas questões de crenças, né, de que amamentar é algo natural, que é instintivo, que basta colocar o bebê no peito, né, que no começo dói mesmo, que tem que aguentar, né, e porque a gente veio com essas crenças, né? A gente chegou num momento, né, de ter taxas de aleitamento materno que já foram muito piores, mas que hoje ainda são, né, ruins. A média de aleitamento materno no nosso país, exclusivo, né, é de 54 dias. Então, vale uma reflexão, né, que o porquê que nós chegamos até aqui, né, com esses índices, sendo que o preconizado pela Organização Mundial da Saúde é o aleitamento materno exclusivo por 6 meses, né, e complementado até 2 anos ou mais. O que eu percebo é que essa crença, ela acaba limitando muito o sucesso das mulheres na amamentação. Quando a gente parte do princípio que o bebê, ele nasce sabendo sugar e deglutir, que eram coisas que ele já fazia lá dentro da barriga da mãe, porém ele nunca mamou um peito, ele nunca ordenhou uma mama. E aquela mama daquela mãe, que é uma mama única, né, com as suas características, com o seu funcionamento hormonal, psíquico, né, social. Então, para o bebê, né, vai ser um aprendizado. Ele aprender a pegar essa mama, a mamar de forma eficiente. E aí, se a gente simplesmente espera o bebê nascer, né, e coloca o bebê no peito, o bebê vai ter que aprender, né, em condições assim que talvez não vá ser as ideais, né? Então, a primeira coisa que eu falo para as gestantes é: se você quer amamentar, saiba que você precisa aprender a amamentar para ensinar o teu bebê a mamar. E esse aprendizado, esse início da construção, né, dessa história da amamentação, ela começa ainda na gestação, né? Esse período, ele é importante para a gente buscar se preparar, buscar informação a respeito de amamentação, né? Amamentar envolve você saber, né, uma técnica, né, saber o que a tua rede de apoio, né, vai precisar te auxiliar para que você tenha condições de tempo, de energia, né, porque o bebê vai mamar várias vezes durante o dia, durante a noite, né, então a gente precisa desse suporte, né, saber que as escolhas que a gente faz, elas podem ter impacto na amamentação, né, da via de parto, né, de esperar a maturidade do bebê. Então, todas essas questões, elas precisam
As mulheres precisam ter a informação, né, para que elas façam escolhas conscientes. E buscar se preparar para a amamentação ainda na gestação, ela aumenta consideravelmente as chances das mulheres atingirem os seus objetivos. Tá? Então a minha dica principal seria essa: busque informação a respeito de amamentação ainda na gestação. O bebê, ele vai precisar aprender a mamar e você precisa ser uma professora do mamar, né, capacitada para isso, né, entendendo que mundo é esse, o que é a amamentação real, o que esperar do comportamento do bebê, né, que mama só no peito, porque a gente tá aí vindo há muito tempo, né, de uma cultura, né, de leites artificiais, de leites oferecidos em mamadeiras, e o bebê, ele se comporta diferente, né? Então a gente tem que fazer um retorno às origens, né? Entender tudo isso, entender o que esperar, o que é fisiológico, o que é normal, o que não é, né? Como posicionar o bebê, como saber quando ele tá com fome, quando ele tá saciado. São N questões aí. Fisicamente, a gente não tem nada o que fazer na gestação, tá? A gente tem como preparar a nossa cabeça, né? Porque é como se fosse a junção, né? O encaixe de uma chave de uma fechadura. A gente tem a fechadura, que é a mão lá da mãe, e a gente tem que esperar a chave nascer. Então, vamos preparar essa fechadura com muita informação e vamos aguardar, né, o bebê nascer, essa chave, vamos ver como é que vai se dar o encaixe, né? E se você, no início do processo, notar que o processo tá te gerando insegurança ou tá sentindo dor, tá machucando o peito, não espera, busca ajuda de forma precoce, né? Porque é muito mais difícil a gente correr atrás quando a gente já tem uma complicação instalada. Após quase um mês de debate sobre as propostas da reforma tributária, o governo do estado entregou nesta semana à Assembleia Legislativa os 3 projetos de lei que reúnem uma série de medidas que buscam simplificar e modernizar o sistema tributário gaúcho. Veja na reportagem produzida pelo Departamento de Comunicação Social do Estado. O governador Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira Júnior e parte do secretariado foram à Assembleia Legislativa para entregar a proposta de reforma tributária do Estado. O ato foi acompanhado por parlamentares e pelo presidente da Casa, deputado Hernani Polo. O conjunto de medidas elaborado pelo Executivo Estadual visa redistribuir e modernizar o sistema fiscal gaúcho, com o objetivo de gerar ganho de competitividade às empresas e simplificar a relação dos cidadãos com os tributos. Hoje a gente vê um sistema bastante complexo, né? Um emaranhado que muitas vezes gera um custo oculto às empresas. Elas precisam de uma grande estrutura para entender o sistema tributário para pagar os impostos. Então, tudo aquilo que for simplificar, desburocratizar o sistema tributário, nós estaremos dessa forma dando melhores condições de competitividade aos nossos setores produtivos. A reforma tributária havia sido apresentada à sociedade no mês de julho. De lá para cá, o foco do governo foi dialogar com os parlamentares e as entidades que representam os setores econômicos do Estado. E recebemos muitas contribuições e fizemos várias alterações, entre elas, por exemplo, a redução da alíquota modal, que nós prevíamos fazer escalonadamente em 3 anos de 18% para 17%, nós vamos fazer direto de 18% para 17% já no ano que vem. Então, no ano que vem, a alíquota básica, a alíquota modal, cai de 18% para 17% e não mais de forma escalonada. Também em 2021 está prevista a diminuição das alíquotas da gasolina, álcool, energia e comunicação de 30% para 25%. A redução deve gerar uma queda de arrecadação de quase 3 bilhões de reais ao Estado no próximo ano, sendo que cerca de 850 milhões é a parte que iria diretamente aos municípios. Por isso, a reforma traz medidas compensatórias, que irão garantir o nível de investimentos e de serviços públicos prestados pelo governo estadual e pelas prefeituras. Uma das mudanças é o aumento da alíquota de IPVA, de 3% para 13,5%. O detalhamento dessas medidas foi feito aos jornalistas em coletiva de imprensa virtual. A gente está reduzindo a tributação de ICMS. O ICMS vai cair, com a nossa proposta, 1 bilhão. A gente está compensando essa perda de ICMS, entre outras
formas com o IPVA e com o ITCD. Por quê? Porque nós entendemos que é mais justo cobrar mais sobre o patrimônio do que sobre o consumo. Porque quando eu tributo o consumo, eu retiro capacidade de compra, de consumo da população. A reforma também traz uma iniciativa pioneira no Brasil. Proporcionalmente, o ICMS onera mais quem ganha menos. Isso acontece porque todos pagam o mesmo imposto ao comprar num mercado ou numa loja. Uma família que ganha até R$ 1.900 por mês destina quase 15% da sua renda para ICMS embutido no consumo. No caso de uma família que ganha mais de 23 mil, esse índice cai para 3%. Por isso, o governo está propondo um fundo de devolução para famílias de baixa renda. Para famílias cuja renda é de um salário mínimo mensal, o retorno será de 40%. 2 salários mínimos, 20%. E 3, 15%. A intenção é que os valores sejam pagos através desse cartão. Vamos fazer no ano que vem famílias até 1 salário mínimo, no ano seguinte até 2 salários mínimos e no terceiro ano, em 2023, até 3 salários mínimos vão ter o direito de ter acesso a esse cartão para receberem de volta parte do imposto pago. E a política de distribuição vai ser a disponibilização desses cartões nas agências do Banrisul. Para que as medidas tenham validade a partir do próximo ano, o projeto deve ser apreciado na Assembleia até o fim de setembro. Por isso, a reforma irá tramitar em regime de urgência. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã, às 15 horas, você acompanha ao vivo em nossas redes sociais mais uma sessão plenária virtual. Uma boa noite e até lá!